Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui com o nosso programa Doses Apocalípticas, analisando o Apocalipse de ponta a ponta, em pequenas doses, pequenos vídeos, pensando dali dos capítulos aspectos importantes, essenciais, para motivar você a conhecer cada vez mais as profecias da Palavra de Deus e assim também se preparar para a volta de Jesus. Nós estamos analisando aqui, o Felipe e eu, nessa sequência de vídeos, os capítulos 8 e 9 do Apocalipse. Repito que se você perdeu alguma coisa aí, é só você voltar aí no meu canal, na playlist Doses Apocalípticas, e você tem acesso a todos os vídeos que nós já publicamos aqui. Além disso, tem o site apocalipse.com, com muito conteúdo bom lá, inclusive essa nossa série aqui de pequenos vídeos, para você navegar, conhecer e divulgar apocalipse.com. Tem muita coisa boa lá. Felipe, meu amigo jornalista, meu amigo apaixonado pelas profecias, pela palavra de Deus, tudo bem com você? Tudo ótimo, Michelson. Prazer estar com você e com nossos amigos. Prazer é meu. Vamos lá então, né? As 4 primeiras trombetas, estamos aqui no programa 3 dessa sequência de estudos sobre os capítulos 8 e 9. Felipe, quais as referências bíblicas que explicam alguns símbolos das primeiras 4 trombetas? Bom, vamos por partes, né? Vamos comentando uma por uma aqui. O capítulo 8, verso 7, fala o seguinte, né? O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Bom, aqui não há dúvidas de que é simbolismo, né? Quem tenta interpretar isso literalmente vai com certeza desenvolver bastante criatividade e imaginação para isso, porque aqui é simbolismo, né? Agora é interessante que são simbolismos com referência. Então você tem uma recordação aqui da 7ª praga do Egito, que é aquele granizo misturado com fogo, né? Você vê lá em Êxodo 9, 23 a 25. E é interessante que tem essa imagem também é usada para juízo contra as nações em oposição a Deus. Isso você vê em Isaías 10. No caso lá, o juízo foi contra a Síria. E essa mesma figura apareceu. Então, isso confirma aquilo que nós já falamos em outros programas. As trombetas dão ênfase nas advertências contra ou em relação ao povo que se opõe a Deus, às nações que se opõem a Deus, aos poderes que se opõem a Deus. O comentarista Stefanovic, ele diz que é interessante porque Babilônia, que aparece em Apocalipse depois de escrita no capítulo 16, nós vamos chegar por aí ainda, ela se divide em 3 partes, né? Quando ela envia os seus juízos contra que Deus, digamos assim, ela se divide em 3 partes quando Deus envia os juízos contra ela, né? E é interessante que talvez, né, ele faz essa avaliação de que o fato das trombetas atingirem a terça parte pode ser uma referência a uma porção do reino de Satanás que é atingida. Interessante isso. Faz sentido, porque tem essa correlação. Então, a primeira parte, a primeira trombeta vai falar disso, e tem a árvore e a erva verde, que são símbolos na Bíblia, em Jeremias 11, Ezequiel 20 e tal. Você vê que eles são símbolos do povo de Deus. Isso, inclusive, Jesus, quando esteve por aqui na Terra, ele comparou as árvores ao povo judeu, em Lucas. Então, Jesus era a madeira verde e os judeus apóstatas, ele considerou o lenho seco. Interessante, né? Então, ele fez até uma comparação. Então, são elementos que... Eu estou trazendo elementos, você perguntou das referências bíblicas, essas são as referências bíblicas que estão ligadas a esses símbolos. Então, não precisa criar uma invenção. Agora, que período da história diz respeito a isso, né, Michelson? Aí é interessante, né? Se nós pegarmos que as trombetas começam após a entronização de Jesus, então o primeiro período que surge aí, quando a gente vai pensar nos primeiros que atacam o povo de Deus, quem é o primeiro grupo que é atacado no início da caminhada cristã são os próprios cristãos, os primórdios, né? E Jesus, se você quiser ir mais para trás, né? Que corresponde lá à igreja de Éfeso, né? Com as perseguições o próprio Jesus, né? Isso aí vai até mais ou menos a destruição de Jerusalém, se você for analisar, né? Então, esse é o primeiro período que aqui se refere às trombetas pela linha historicista, e faz todo sentido, por causa disso que nós estamos falando. O ponto de partida é a entronização e as características, as árvores verdes, ou o povo de Deus, né, sendo queimados, uma terça parte, né,
até essa parte da terra, né, e as árvores e toda a árvore verde. Então, isso é muito interessante porque esse primeiro período aí é de uma perseguição ou de uma advertência contra aquele povo que perseguiu inicialmente os primeiros cristãos. Uhum. E os judeus inicialmente, né? Sim, isso que você falou aí no início, Felipe, é importante lembrar, né, que essas intertextualidades, elas, na verdade, são aquilo que a gente já aprendeu há muito tempo, né, que a Bíblia explica a si mesma, né? Então não precisamos ficar aí imaginando coisas, né, ideias mirabolantes, tentando aplicar esses símbolos a coisas, talvez, do nosso tempo, porque as referências textuais estão ali. Então, quanto mais você conhece o Antigo Testamento, por exemplo, que foi de onde João bebeu, né? O background do João era Antigo Testamento, como um bom judeu, né? Então, ele tira de lá do Antigo Testamento muitos elementos, muitos símbolos, né? E quando você conhece isso, você corre menos riscos de fazer interpretações e viagens aí escatológicas, né? Então, o contexto histórico já foi apresentado pelo Felipe, né? Para a gente entender o período, né? As 4 primeiras trombetas, naturalmente, correspondem ali aos 4 primeiros selos também, né? As 4 igrejas, como já vimos, há esses paralelismos, né? Que nos impedem de também correr riscos de interpretar de forma solta as profecias, né? É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, se você não entendeu desse jeito, tem esse aqui também, tá? Não ainda, mas também tem esse aqui, né? É uma repetição com ampliação e também explorando aspectos diferentes, como já vimos, né? As 7 cartas tratando da história da igreja, os selos têm outro propósito, agora as trombetas têm também esse propósito de mostrar a retribuição de Deus contra aqueles que oprimiram o seu povo, aqueles que simbolicamente estão clamando por justiça. Mais alguma coisa, Felipe, sobre essa questão dos 4 primeiras trombetas? Bom, teríamos que falar ainda um pouquinho sobre as outras, né? Segunda, terceira, quarta, né? Vai continuando a história, né? Se você for olhar para a segunda trombeta, continuando o período do historicismo, nós temos ali, o anjo tocou a trombeta e uma como uma grande montanha ardendo em chamas, né? Foi atirada ao mar. Muitos vão entender isso como uma referência à Babilônia, porque ela é apresentada como um monte, né? Jeremias 51, por exemplo, apresenta isso. Só que quando a gente vai pensar, tá, mas Babilônia não está na história do começo da era cristã, né? Mas aí que tá, né? É interessante que em 1 Pedro, capítulo 5, o apóstolo compara Babilônia a Roma, a cidade de Roma. E muitos vão entender que ali está falando de Roma, Império Romano. Então, depois um segundo poder, né, digamos assim, que oprime o povo de Deus, depois da queda de Jerusalém com mais força, é o próprio Império Romano. Tem as perseguições, que estão em paralelo com as cartas das igrejas, né, e que estão em paralelo também com os selos. É muito interessante, né? E esse juízo, essa trombeta, ela está lembrando a primeira praga do Egito. Porque ela também, porque tem o sangue, né, simbolizando o extermínio humano. E as embarcações que aparecem, elas podem ter relação com o fim do poderio econômico, porque o Império Romano, apesar de forte, ele cai, pelo menos ocidental, cai em 476, quinto século da era cristã. Então, alguns vão entender assim. Agora tem a terceira e a quarta trombeta, né, Michelson? A terceira trombeta, o anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. Essa estrela chama-se absinto. Sabe qual? Você tem que primeiro entender que estrelas são associadas a anjos, né? Alguns vão e fazem uma referência de que é Satanás, que é uma estrela que cai. E é interessante que essa terceira trombeta, ela mostra esse absinto, esse veneno contaminando as águas, como a palavra de Deus foi contaminada em determinado período por um poder que adulterou a palavra. Então, alguns intérpretes vão entender, né, o absinto é uma planta, né, caracterizada pela amargura, que, digamos assim, envenena, causa amargor e tal. Essa terceira trombeta tem a ver com uma queda depois do Império Romano. O que vem? Qual é o grande poder que está em paralelo com cartas, selos e chifre pequeno também, de Daniel 7:8. É o poder papal, né? O cristianismo medieval, vamos colocar assim, ou Roma papal, que é justamente o poder que adultera a Bíblia, cria uma tradição de substituição, que é
que pega algumas coisas da palavra, mas coloca tradições pagãs, conceitos pagãos completamente diferenciados. E aí, finalmente, Michel, nós temos a quarta trombeta, que é ela nos lembra a nona praga, porque se você olhar ali, eu tô lendo rapidamente, né? Aqui é uma dose, né? Então o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas. É uma escuridão. Você tem uma trombeta que afeta a iluminação. Isso lembra lá a escuridão da nona praga, né? Êxodo 10, né? E é interessante que no Antigo Testamento o escurecimento dos corpos celestes estava sempre associado à aparição de Deus com juízo. E a obscuridade ela tem a ver com essa total, com um período que talvez tenha sido assim uma total obscuridade da palavra de Deus. Não que a palavra de Deus não tivesse força, mas ela foi obscurecida pelas ações humanas e de religiões e poderes políticos também. Então, a luz é o contrário, é a palavra revelada, aberta, que ilumina e mostra o caminho. A escuridão é o contrário, abafa a palavra. Isso aparece claramente nessa quarta trombeta. Então, pode ser depois do período medieval, alguns vão dizer que apesar da reforma protestante, o cristianismo foi rechaçado pela idade da razão. Alguns vão dizer isso, né? O humanismo, enfim, o ceticismo, e aí todos os ismos que nasceram, daí o secularismo, né? Com uma orientação materialista, fortemente que rejeita o sobrenatural. Então, até aí, Michelson, mais ou menos, essa interpretação historicista, então, basicamente, a primeira trombeta, uma advertência contra o povo, contra os judeus, que perseguem inicialmente o povo cristão no início, depois acabam sendo mortos, e talvez o juízo seja a destruição de Jerusalém. Na segunda trombeta, Império Romano, no terceiro, Roma medieval, e no quarto, alguns vão entender que seja o secularismo, o crescimento desse ateísmo, desse movimento humanista materialista pós-reforma protestante, ou dentro já da reforma protestante, né? Tentando suplantar a Bíblia, coisa que veremos com mais detalhamento quando chegarmos ao Apocalipse 11, né? É interessante como, repito, né? Vai se desdobrando com mais detalhes, com mais clareza, né? Mas, de fato, as trombetas, elas trazem esse esboço aí. Há muitos outros detalhezinhos, mas, como a gente já tem dito aqui, são doses, né? A gente trabalha esse assunto aqui com certa pressa, né? Não que não quiséssemos falar mais, mas é que a proposta aqui são esses tópicos assim mais rápidos, né? Nós estamos apenas trabalhando o capítulo 8 ainda, temos o 9 pela frente, nós veremos ainda as quinta e sexta trombetas, né? E depois também vamos pincelar alguma coisa da trombeta, da sétima trombeta, que só vai ser, na verdade, tratada mais adiante, né? Lá no capítulo 11, mas ela já pode ser trazida por nós aqui no último programa da série, quem sabe, para a gente entender um pouquinho o desfecho, né? Dessa profecia das 7 trombetas. Mas por hora é isso. No próximo programa, começaremos então a analisar a quinta e a sexta trombetas. Tem coisa interessante pela frente aí, não perca, viu? Toda nem sempre, mas a gente procura colocar segunda, quarta e sexta aqui no canal, 12h30, para que você possa aí, quem sabe, durante o seu almoço, ou fazendo uma caminhada, colocar aí no fone de ouvido, né? A semelhança de um podcast aí, você, não importa quando, né? E como, mas que você tenha contato com esse conteúdo, e isso leve você a ter vontade de conhecer mais aí a palavra de Deus, especificamente o Apocalipse. Felipe, sua despedida. Muita gratidão e ainda mais gratidão pelos próximos programas que vão ser muito interessantes mais ainda. Olha, que bom, né? Como é bom a gente poder ter acesso à Bíblia e poder compreendê-la, essa carta maravilhosa de Deus à humanidade. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, sua família, e lhe dê cada vez mais motivação para continuar compreendendo a vontade de Deus expressa no livro sagrado.